Olá, meu nome é Luiz Roberto, estamos aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta para apresentar mais um vídeo cuja pauta espírita hoje vai tratar da família, dos problemas domésticos. O Espírito André Luiz, ele faz uma recomendação para a gente, no sentido que se a razão para a queixa é algum problema doméstico, que nós devemos anotar em silêncio a maneira pela qual nós poderemos cooperar na harmonização do grupo familiar e auxiliar para que o ponto nevrálgico seja extinto. Essa recomendação do Espírito André Luiz, ela deve ser analisada por nós sob a ótica espírita, levando-se em conta a sabedoria de Deus. Eu fico pensando comigo, Deus, na sua sabedoria, não colocaria sob um mesmo teto criaturas cuja animosidade temporária não lhes permitisse a convivência, pois isso não lhes seria proveitoso. Será que nós acreditamos mesmo que nascemos no lar errado, na família errada? Será que se justificaria afirmarmos isso com os conceitos humanos que nós temos do relacionamento entre as pessoas e pondo de lado, pondo em apartado a sabedoria divina? Se nós fomos criados, pensando como espírita, se nós fomos criados simples, ignorantes e destinados à perfeição, conforme preceituam os espíritos, respondendo ao questionamento de Allan Kardec em relação ao espírito e a progressão que o espírito está sujeito em razão da lei de progresso, será que Deus faria isso conosco? Nos colocaria num ambiente doméstico cuja animosidade seria insuperável? Nós não teríamos condições de superar essa dificuldade? Por certo que não, por certo que não. Por certo, nós demonstramos em determinado momento da nossa história espiritual um certo enfado em relação às dificuldades que nós temos para com essa ou aquela criatura, e também o mesmo deve ter ocorrido com elas. E Deus então permitiu que por afinidade, por sintonia, por necessidade, constituíssemos um lar. Nós sabemos que muitas vezes os lares são programados no mundo espiritual. As partes interessadas comungam de um mesmo sentimento, ou seja, um sentimento de reconciliação, de busca da reconciliação, e então se unem no mundo dos espíritos e lá combinam, mercê da bondade divina e do auxílio daqueles que nos querem bem, para constituirmos uma família na Terra, a fim de apararmos as arestas e resolvermos as pendências que nós temos uns em relação aos outros. Mas na maioria das vezes não é assim que ocorre. Na maioria das vezes, o que ocorre é que são nós, espíritos aqui encarnados, somos atraídos para o outro em razão da nossa sintonia fluídica, da nossa sintonia espiritual, em razão dos nossos desejos, dos nossos anseios serem comuns entre si. E aí constituímos uma família e atraímos para essa família espíritos que têm também as mesmas necessidades, os mesmos anseios que nós. Isso não anula, não altera absolutamente a bondade divina, no sentido que Deus permite que assim o seja, a fim de que esses grupos sejam aqueles que programam no mundo espiritual de forma consciente a constituição de uma família na Terra, bem como aqueles que se unem na Terra em razão dessa sintonia que nós mencionamos, dessa afinidade, dessa necessidade recíproca de progresso, não significa que nisso não esteja inserida a bondade divina, que autoriza sim as pessoas que têm essa condição de superarem as adversidades que têm e as dificuldades que têm entre si, de progredirem. Então, nós podemos afirmar com bastante segurança que Deus, na sua sabedoria, não colocaria sob um mesmo teto criaturas cuja animosidade temporária, porque a animosidade é temporária,
ela há de ser superada, ela será superada. A lei de progresso não permite que a animosidade se estabeleça em definitivo nem indefinidamente. A criatura ou as criaturas que somos nós, seremos guindados a nos alijarmos de toda e qualquer animosidade em atendimento a essa lei de progresso. Seremos levados pelo carrilhão do tempo a fim de progredirmos. Então, quando essa animosidade temporária existe, Deus lhes permite a convivência assim, desde que lhes seja proveitoso. Se não nos é proveitoso, por certo, não estaríamos, se nossa presença na família a que pertencemos ou a que nós constituímos não fosse proveitosa, Deus não permitiria que nós ali estivéssemos, porque Deus não quer incentivar o erro. Ele não daria um peso maior para carregarmos do que as nossas forças. E nós sabemos também, né, que todo problema ele traz consigo, o problema traz consigo a própria solução. O problema traz consigo a própria solução. Nos transtornos domésticos, por exemplo, essa solução está ao alcance de cada familiar envolvido. E nós devemos, então, ao conselho do Espírito André Luiz, procurar em nós e aplicar em nós, para o bem da prole, essa solução. E essa solução, cada um encontrará em si, no sentido de desejar para si, e por consequência isso se reproduz no conjunto familiar, tranquilidade, paz, harmonia, equilíbrio, entendimento, enfim. Esse esforço há de ser incitado por cada um de nós. E nós temos essa condição, sim, no ambiente ao qual fomos guindados a viver, na vida física, na constituição de uma família. Portanto, vamos repetir o ensinamento do Espírito André Luiz. Se a razão para a queixa é algum problema doméstico, anote em silêncio a maneira pela qual poderá você cooperar na harmonização do grupo familiar e auxilie para que o ponto nevrálgico seja extinto. Nós podemos pensar aqui qual será o ponto nevrálgico, que dor nós poderíamos evitar que sofra um nosso familiar. Nós podemos pensar isso, que dor eu posso auxiliar a um familiar meu superar dentro da dificuldade do ambiente doméstico. Aí eu me lembro de uma história de um sujeito, era um pastor protestante, um homem religioso, de muita responsabilidade, havia constituído um lar com uma esposa, sua amada esposa, que o auxiliava em todas as atividades domésticas e da igreja, e eles tinham dois filhos, eram dois homens, dois jovens. Eles tinham esses dois filhos. E o pastor, não raramente, ele visitava outras comunidades religiosas a fim de auxiliar os seus pastores, a fim de orientar com a sua experiência a solução das dificuldades daquelas comunidades religiosas. Ele também era convidado para fazer palestras e levar os ensinamentos do Cristo Jesus em favor de todos os que o ouvissem. E foi numa dessas viagens, dessa vez um pouco mais longa, demorou um bocadinho mais, que ocorreu um incidente bastante grave na sua casa, onde ficou a sua esposa e os seus dois filhos, já jovens. Ocorre que num acidente, que a história não narra qual é esse acidente, qual foi o acidente, os dois jovens morreram. E a esposa então ficou preocupadíssima, não pela morte dos filhos, porque ela era uma pessoa apegada à fé. Ela acreditava sinceramente que todos somos de Deus e que Deus pode nos convocar de volta à sua morada quando Ele bem entender. E ela, em que pese a dor de ter perdido os seus filhos, ela estava bastante segura na fé que tinha no Senhor. Mas a sua preocupação era com o marido. Ele era um homem que tinha problemas cardíacos
e ela ficou pensando, já perdi meus 2 filhos para o Senhor, quem sabe com a notícia da morte dos nossos meninos, também ele não queira levar o meu marido. Mas se eu puder ajudar ao meu marido a suportar a dor da perda dos nossos filhos, eu vou fazer isso. E não comunicou ao marido, o velório, o enterro dos jovens foi feito, e algum tempo depois o marido voltou. E voltou, abraçou ternamente a esposa, feliz por estar de volta à casa, mas imediatamente perguntou dos moços, onde estão nossos filhos? Ela, deixe os meninos, disse ela, deixe os meninos um pouco, você vai tomar um banho, mude essa roupa, eu vou guardar a sua mala e vou desfazer a sua mala, e depois você vem tomar um lanche e nós vamos conversar então. Isso foi feito, coisa de meia hora, 40 minutos foi realizado, e o marido veio à mesa onde ela já estava posta, com uma pequena refeição, para que ele se refizesse da cansativa viagem de retorno. Mas alguns segundos se passaram e ele perguntou, mas esposa, onde estão os nossos filhos? Ela, deixa os meninos, primeiro me conte como foi a sua viagem. E o marido, entusiasmado pelo sucesso que foi a sua viagem, contou por alguns minutos, lá 30, 40 minutos, uma história bem longa, uma viagem longa, uma história longa, ele contou, mas ela notava na afeição dele que ele estava incomodado pela ausência dos filhos. E quando ele ia terminando a história, ela falou, meu amor, eu quero lhe falar uma coisa que eu estou preocupadíssima e eu realmente não sei como lhe dizer. E ele falou, poxa, o que aconteceu? Me diga, se eu puder lhe ajudar, diga logo o que foi. Ela disse, um amigo de papai esteve aqui em casa na sua ausência e me deixou 2 joias, um colar de pérola encantador, acompanhado de um bracelete também de muito valor. Pediu que eu o guardasse. E eu guardei, não tinha problema nenhum em ficar com as joias e guardar essas joias que não pertencem a mim, que pertencem a ele. E então eu guardei as joias. Ocorre que os meses se passaram e ele veio querer a joia de volta. Ele veio buscar as suas joias. Ele queria as 2 joias de volta. E eu resisti a entregar. Eu gostei tanto daquelas joias, eu me afeiçoei tanto àquelas joias, e eu as acarinhava todos os dias, eu estava com elas todos os dias, e eu me recusei a entregar a joia a ele. E aí diz o marido, mas minha querida, isso é uma coisa séria, a joia não pertence a você, não pertence à nossa família, nós precisamos imediatamente devolver essas joias. Você deve se desapegar dessas joias. Ela não pertence a você, não pertence à nossa família. Nós precisamos entrar em contato com esse senhor e devolver a ele as joias. Ele falou, mas meu bem, eu me apeguei tanto às joias, eu não queria me desfazer delas. Mas na verdade ele já as levou. Ele já, chorosa, quase que chorando, ela disse, ele já as levou, e realmente eu reconheço, as joias pertencem a ele. Estiveram aqui em casa enquanto ele permitiu, mas quando ele precisou delas de volta, ele as levou. E nesse ponto da história, ela contou ao marido que o Senhor, amigo do pai dela, que também era pastor, e a quem o pai dela respeitava e venerava, e a ensinou assim, ele disse, o Senhor veio buscar os nossos filhos e eles se foram. O marido dela, que era um homem bastante inteligente e preparado por aquela história, para aquele fato, no qual ele imediatamente pensou, vamos devolver aquilo que não nos pertence, imediatamente assimilou a ideia de que os filhos eram as joias preciosas da qual a mulher falava, e que os filhos não pertenciam a eles, pertenciam a Deus. Se abraçaram ternamente, se confortaram de forma resignada,
e o tempo passou. No outro dia, eu conto uma outra história relacionada a uma outra pauta espírita que possa nos alcançar o coração no campo da afetividade e a mente no campo da inteligência. Essas duas asas que nos levarão a Deus, nos levarão à perfeição, que é Deus. Até mais ver então. Vamos adiante.